empreendedores, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui nessa aula informal, quase que um bate-papo, pode deixar aqui com palavras bem tranquilas, nada muito complexo, para a gente conversar um pouco sobre as consequências da escolha de um regime de bens para a sua empresa, regime de bens de casamento mesmo. Quais as consequências da escolha do seu regime de bens, do seu casamento para a sua empresa ou da escolha desse regime de bens do seu sócio para a sua empresa? Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Pires, eu sou advogada, formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, que é a universidade que está sediando esse projeto organizado pelo professor Saulo. Sou especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e atuo hoje desenvolvendo minha profissão em 2 estados diferentes. Aqui no estado de Goiás, que é de onde eu estou gravando esse vídeo, mas atuo também de modo remoto no estado do Rio de Janeiro. Queria também aproveitar para agradecer o convite do professor Saulo e dizer que eu estou inteiramente à disposição e espero conseguir somar na vida de empreendimento de vocês de algum modo. Há um tempo atrás o professor Saulo me procurou para me explicar sobre esse projeto e me falou: Amanda, o objetivo é que a gente fale de modo simples, para quem não é da área do direito, em especial para pequenos empresários, para auxiliá-los nesse momento de pandemia, contribuindo com alguma coisa do direito, um instituto do direito que possa auxiliá-los no desenvolver da sua profissão, da sua empresa. E aí eu fiquei pensando durante um certo tempo sobre qual assunto eu traria aqui, porque eu queria trazer algo que é muito recorrente no escritório e que também não fosse banalizado. E parei para analisar meus últimos atendimentos de empresários aqui no estado de Goiás e no estado do Rio de Janeiro e percebi que a grande maioria dos meus clientes nos últimos meses tiveram sérios problemas com divórcios. O divórcio atrapalhou muito o desenrolar da empresa. Às vezes o divórcio de um sócio, às vezes o divórcio do outro sócio atrapalhava o meu cliente, mas sempre estava pairando sobre o assunto casamento. E por conta disso passei a cada vez mais estudar sobre as consequências do Instituto do Casamento para dentro da empresa. E é esse o assunto que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Quero pedir para que vocês já de início tirem aqui as amarras do romantismo nesse tema. O casamento é um instituto que traz consigo um romantismo muito grande, ele envolve sentimento, ele envolve amor. Mas para a gente conseguir pensar de modo empresarial, nós precisamos ter sempre à frente uma ideia racional. Ah, Amanda, você está falando que aqui não tem amor para falar sobre o casamento? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que antes de tomar uma decisão que envolva afeto, nós precisamos pensar friamente nas consequências que isso pode tomar. Precisamos, pelo menos, que as partes que estão casando saibam as consequências da escolha desse regime de bens, o que é pouquíssimo comentado hoje em dia. E por que isso é muito pouco comentado? O casamento, por ser um instituto, em sua raiz, que é um contrato, ele é muito atrapalhado pela logística do amor. E as pessoas, elas não conversam sobre regimes de bens porque elas têm medo de que esse assunto fique parecendo que não há afeto. É aquela velha história: ele está querendo casar pelo regime da separação total porque ele me ama, ela está querendo casar pelo regime da separação total porque ela não me ama. Sendo que, na verdade, não tem nada a ver. As pessoas simplesmente pararam ou nunca nem começaram a tratar sobre esse assunto porque parece deselegante, não afetivo. E a consequência disso é uma enxurrada de problemas empresariais após divórcios, porque não foi pensado, porque as partes sequer sabiam as consequências. Então a minha ideia aqui hoje é que pelo menos vocês saibam onde estão pisando. Estão entrando sim em um matrimônio sem a ideia de que ele acabe. Lógico, ninguém casa querendo separar. Mas pelo menos saibam que se infelizmente ele acabar, vocês saberão com o que lidar e como lidar com tudo isso. Vocês podem se prevenir. A gente teve um vídeo aqui no Observatório muito interessante, inclusive assistam, da professora Simone, onde ela fala sobre se preservar, organizar a empresa previamente para as consequências que podem vir. Lá naquele vídeo ela fala sobre 2 principais institutos para você organizar a sua empresa, preservar a sua empresa de ações futuras que você não espera que aconteçam, mas que podem acontecer. E dentre os exemplos que ela traz lá, ela fala sobre a importância de um acordo de sócios. Inclusive ela cita no exemplo dela a importância do acordo de sócios para tratar sobre assuntos de divórcio, sobre a vida pessoal desses sócios. Então vamos entender aqui o porquê de tudo isso, porquê da gente ter que estar falando sobre pensar em um possível divórcio lá na frente.
Hoje em dia, se você é empresária ou empresário que está ouvindo a gente aqui resolver se casar aqui no Brasil, a gente está gravando esse vídeo em julho de 2021, você vai casar pelo regime geral legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Não vou tratar aqui sobre o que é esses regimes de bens, porque sou uma advogada da área de direito empresarial e não de direito de família, mas vale a informação de que a logística do regime da comunhão parcial de bens é tudo que era meu antes do casamento continua sendo meu, tudo que é nosso após o casamento passa a ser nosso. Ou seja, antes do casamento são meus bens, após o casamento nossos bens. Tem até uma piadinha aí sobre isso, né? E aí você acaba que casa por esse regime, mas você não sabe as consequências disso para a sua vida. Quando você se divorcia, se isso acontecer, você vai ter que se divorciar pensando nessa logística de que os bens anteriores ao casamento eram bens particulares, mas tudo adquirido na constância do casamento é bem do casal. E aí surge o problema, que é o seguinte: se a sua empresa for constituída na constância desse casamento, as cotas empresariais são cotas do casal. Amanda, isso significa que meu marido pode entrar na minha empresa depois do divórcio? Não, isso não significa isso. Mas significa que aquelas cotas precisam ser divididas. E como que isso é feito? É necessário que seja feita uma avaliação. O valor daquelas cotas precisa ser levantado. E assim que é levantado esse valor, é preciso ser feita a divisão. Então, suponhamos que eu tenho um sócio e esse sócio... e nós dois constituímos uma empresa na constância do casamento deste sócio. Ele casou-se, 2 anos depois nós viramos sócios e abrimos uma empresa. Ele se divorcia. A esposa dele, casada com ele no regime de comunhão parcial de bens, ela possui direito à metade das cotas que ele possui. Então nós somos sócios de proporção igual, eu tenho 50% de cotas nessa empresa, ele também possui 50%. Isso significa que a esposa dele, no momento do divórcio, possui direito a receber 25% das cotas, metade dos 50% que ele possui. Ela não entrará para dentro dessa empresa, mas ela possui o direito de entrar com uma ação para avaliar quanto vale as cotas da nossa empresa e pedir que ele pague a ela uma proporção de 25%. E aí o problema está na hora desse pagamento. E a gente já vai falar sobre essa avaliação de quanto vale a empresa, que também é algo muito complexo, mas vocês imaginam só como que esse sócio que está no meio da nossa sociedade empresária vai tirar dinheiro, de onde ele vai tirar dinheiro para pagar no momento do divórcio essa indenização, essa restituição proporcional dessas cotas. Isso fica muito difícil e atrapalha muito o fluxo de caixa do empresário. Porque na grande maioria das vezes ele não possui de imediato. Suponhamos que as cotas dele sejam avaliadas em 1 milhão. Ele teria que pagar num lapso temporal muito curto 500 mil reais para a ex-esposa dele, que lhe é de direito. Ele teria que desembolsar isso em um único ato. E na grande maioria das vezes os empresários não possuem esse valor em caixa. Até porque a pequena empresa, ela possui um caixa pequeno e o dinheiro que ela possui em caixa, vocês sabem, normalmente você precisa fomentar a sua operação. Você usa para comprar insumos para produzir mercadoria, você usa para pagar o salário das pessoas que trabalham para a sua prestação de serviço. Então, um montante desse em um momento crucial pode levar a sua empresa à falência. E nós vemos isso no dia a dia. Um outro grande problema é como que é feita essa avaliação. Se você não dispor sobre esse assunto, não conversar sobre esse assunto, vai ser necessário uma ação judicial, vocês vão ter que pagar honorários, para que dentro da justiça seja contratado um contador, um perito especialista, para avaliar quanto vale as cotas dessa empresa. Essa avaliação é algo muito complexo, ela precisa levar em consideração ativos, passivos, empréstimos, quanto vale sua marca, quanto vale o seu know-how. É algo muito impalpável, muito complicado de se chegar em uma conta final. Isso, lógico, vai demandar que a sua empresa tenha um auxílio contábil presente para fazer toda a análise de balanço, de DRE, de livro caixa, a análise contábil da sua empresa terá que ser totalmente destrinchada, para que a gente consiga então chegar num valor para que isso seja finalmente dividido. Pensa a canseira. Pensa só de falar que a gente já vai ficando sem fôlego, a quantidade de atos que isso precisa envolver e o quanto isso vai atrapalhar eu, que sou sócia daquele meu sócio que está se divorciando.
Pensa no caos que vai instaurar dentro da nossa empresa, a gente não consegue trabalhar, ele está sem cabeça, eu preciso dele para fazer reuniões. Ou imagina se é o contrário também, ele é meu sócio e eu estou me divorciando. Isso gera um problema para o sócio, isso gera um problema para a sociedade empresária. E é aí que entra aquela informação extremamente importante da professora Simone na aula, é uma das primeiras aulas que foi liberada dentro do observatório. Ela falou ali naquele vídeo, muito sabiamente, sobre a importância de que os sócios se organizem e pensem em possíveis problemas que podem ocasionar essa sociedade. Vocês precisam prever dentro de um documento parasocial, ou seja, um documento entre vocês, fora da logística empresarial. Vocês precisam prever dentro desse documento algumas situações que podem ocorrer na vida pessoal e que podem vir a atrapalhar a estruturação da empresa. Dentro dessas logísticas, dentro desses pensamentos, dessas previsões, precisa constar ali uma forma de como ocorrerá uma avaliação de cotas em caso de possível divórcio. Nossa, Amanda, mas vocês estão pensando muito lá na frente. Estamos porque percebemos no nosso dia a dia o quanto um divórcio pode gerar uma consequência catastrófica para dentro de uma empresa. Vimos diversas vezes empresas indo à falência exatamente porque não tinham uma logística prevista. Dentro do seu acordo de cotistas, dentro do seu contrato social, você pode prever formas de pagar essa avaliação, de fazer essa avaliação e de pagar essas cotas proporcionais para um terceiro, para um cônjuge. Então vocês conseguem prever ali, por exemplo, um pagamento diferido no tempo, vou pagar, mas vou pagar em 60 vezes, o valor vai ser X, a forma de avaliação vai ser feita de tal e tal modo, fora do judiciário, vai ser feito um acordo. Tudo isso pode ser previsto no contrato social e no acordo de cotistas. Isso vai fazer com que vocês consigam deixar a empresa linear sem que problemas pessoais dos sócios comecem a interferir e atrapalhar o desenrolar dessa empresa o tempo todo. Conseguem organizar a empresa para que vocês tenham uma logística de fluxo de caixa. Vocês consigam saber que esse dinheiro entrou aqui e que a minha vida particular não vai afetar o caixa da minha empresa. Isso é extremamente importante, em especial para empresas pequenas. Por quê? As empresas maiores, elas possuem maior fluxo de caixa. Elas possuem documentos mais estruturados. Nós que possuímos como clientes empresas de pequeno e médio porte, sabemos que muitas vezes esse contrato social é feito por um contador e ele é muito simples. Então, consequências mínimas da vida pessoal do sócio interferem demais na estrutura dessa empresa. Esse vídeo, então, foi para que vocês conseguissem entender o quão grandes são as consequências de um regime de bens para dentro da empresa e, em especial, consigam ter ciência de que vocês conseguem minimizar esses prejuízos agindo de modo racional e previamente. Conseguem, conversar com seu cônjuge para analisar se realmente o regime da comunhão parcial de bens é bom para você empresária e para você empresário. E 2, conseguem pensar se, mesmo casando nesse regime, não seria melhor que nós protegêssemos as nossas empresas particulares, que nós fizéssemos uma alteração contratual, um acordo de cotistas, para que no decorrer do nosso desenvolver da atividade nós não tenhamos problemas da nossa vida particular atrapalhando nossa sociedade empresária. Espero que esse vídeo ajude vocês de algum modo. Já me coloco inteiramente à disposição para qualquer tipo de dúvida. Eu produzo conteúdos voltados para o direito empresarial e para o planejamento patrimonial sucessório no meu Instagram e espero que eu consiga transparecer aqui a importância do tema. Muito obrigada!